Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputada Estadual Luciane Carminati. Senhor Coordenador Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e Coordenador Estadual do Fórum PIBID de Santa Catarina, Professor Dr. Hamilton de Godoy Vilevski. Senhora Gerente de Política do Programa de Ensino Superior, Edir Semund. Nesse ato, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps. Senhora Presidente do Inter-PIBID da Universidade Federal de Santa Catarina, Caroline Schirmer-Gutz. Senhor Presidente da União Catarinense dos Estudantes, Lucene Magnus. Senhora Secretária-Geral da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, ANFOP, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Vera Lúcia Basso. Nesse momento, agradecemos e registramos também a presença das seguintes autoridades. Senhor Secretário Estadual de Organização do PCdoB, Luiz Modesto. Senhor Coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, de Criciúma, Carlos Schlickmann. Senhora Coordenadora Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da Univille, Rosana Maria Kertner. Senhor Coordenador de Área do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Fernando Woniak. Senhora Coordenadora Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da Univale, Cirlei Marieta Correia. Senhora Coordenadora Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da FURB, Gisele Maria Servi. Senhor Presidente da União da Juventude Socialista, Lucas Sulzerbacher. Senhora Coordenadora Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da Unisul de Tubarão, Adriana Mendonça Destro. Senhora Coordenadora de Área do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da UDESC, Gelsemar Farias. Senhora Executiva do SINT, Sindicato dos Professores Estaduais e Supervisão do PIBID da Escola Estadual Jurema Cavalazzi, Estela Mares Cardoso. Senhor Secretário de Gabinete, Arlédio Perindi, nesse ato representando a excelentíssima senhora deputada estadual Ana Paula Lima. Senhora Coordenadora de Articulação de Formação Inicial e Continuada dos Professores de Educação Básica, Ruth da Silva, nesse ato representando o magnífico reitor da UFSC, professor Ubaldo Baltazar. Senhor Coordenador-Geral do Centro Acadêmico Livre de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina, Vinícius Melo. Senhor Coordenador-Geral do Diretório Central dos Estudantes, DCE, da UFSC, Arthur Favereto Pereira. Senhora Presidente do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Paula. Senhor Coordenador do Centro Acadêmico Livre de História, Marco Antônio Pinheiro. Com a palavra, a deputada estadual Luciane Carminati para a condução dos trabalhos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos e todas que aqui se encontram. Inicialmente ao professor Hamilton, que representa o Fórum Institucional aqui do PIBID estadual, né? Coordenador estadual do Fórum PIBID Santa Catarina. Também cumprimentar a Edir, que representa nesse ato o secretário estadual de Educação, Eduardo Deschamps. Também a Caroline, que representa os estudantes aqui, pibidianos, é isso? Interpibid.
E cumprimentar também o Luciene, que representa a União Catarinense dos Estudantes, e a professora Vera Lúcia Basso, que representa a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Todos os que foram citados, mas o meu cumprimento especial a todos os estudantes que participam do programa. Da mesma forma, quero cumprimentar os professores das escolas públicas, que estão aqui acompanhando também. E as universidades, que várias foram citadas aqui, com o programa já institucionalizado, também se fazem presentes e defendem, né, com muito brilhantismo, a importância do PIBID. Então, a todas as universidades aqui de Santa Catarina também, o nosso cumprimento, demais lideranças. Eu quero, inicialmente, antes de abrir essa audiência para as falas da mesa e combinar com vocês os tempos das falas, né, e o tempo da nossa audiência, dizer que logo que chegou a questão toda que envolvia o PIBID em nosso país, né, as maldades que esse governo tem feito para com a educação nacional, e o PIBID é uma delas, né, num retrocesso em escalada enorme em todas as áreas, né? Nós temos a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos todos os investimentos primários, portanto, educação, saúde, assistência social, a segurança, a previdência, todas as áreas que não são as áreas rentistas, né, do sistema financeiro nacional. Então, esse corte enorme do ponto de vista dos investimentos sociais, e aí vem a educação também. A outra maldade foi a terceirização das atividades fins, e educação é uma atividade fim, então nós também vamos enfrentar muitos professores sendo substituídos por qualquer profissionais, né? Nós já temos prefeituras aqui neste estado de Santa Catarina fazendo tomada de preço, né, para contratar professores pelo menor valor. Então, é algo inimaginável. Nós temos a reforma trabalhista e nós temos a reforma da Previdência. Então, esse contexto todo de retrocessos, né, e nos preocupa também quando gestores públicos já começam a falar em rebaixar as metas do Plano Nacional e Estadual de Educação, porque o Brasil não terá condições de cumprir com as metas para a década. Ou seja, um país que é concentrador de renda e de saber, que negou à sua população brasileira os direitos básicos, como o direito à educação, agora, né, já discute a possibilidade de se voltar atrás em metas que outros países alcançaram há 500 anos, há 200 anos ou há 100 anos. Então, é contra isso que nós estamos lutando. Eu falo isso porque na Comissão de Educação que eu presido, nós nunca vivenciamos um ano de tantos retrocessos e tanta necessidade de diálogo e de debate para reverter escolas que estão sendo fechadas, turmas, né, sendo juntadas para diminuir o custo, né, municipalização de um ensino de uma forma arbitrária, sem ouvir a comunidade escolar. Então, são muitas medidas arbitrárias. E o PIBID, quando nos chegou também, dentro desse rol, né, de ações conservadoras, nós nos preocupamos, e eu vou aqui ser muito sincero com vocês, eu sou professora também. Há 30 anos eu sou professora. E eu sempre via a universidade muito distante do chão da escola, né? Eu lembro, e eu sempre falo, que eu me formei pedagoga e eu fui aprender a alfabetizar depois do canudo embaixo do braço, né? Porque a universidade não construía essa relação tão próxima do dia a dia da escola. Quando o PIBID vem, ele vem com, como um processo todo de inovação e de aproximação do estudante da universidade e da escola,
né? Então, quando eu vejo a entrevista da Maria Helena Guimarães dizendo que precisa aproximar a escola da universidade, olha, essa mulher não conhece a realidade da educação brasileira, né? Ela está falando de outra realidade, quem sabe ela já está afastada há décadas, né? E ela não acompanhou os avanços que a educação teve nos últimos anos. É natural, é muito natural que um programa como o PIBID, que já teve mais de 90 mil matrículas, tenha que ser readequado. Faz parte, programas grandes, o Brasil tem uma dimensão territorial enorme, né? Programas dessa natureza, eles precisam de ajustes. Mas ajustar não significa voltar para trás, né? Ajustar significa ouvir quem está efetivamente fazendo, né, operando, se dedicando, construindo, para que, a partir, então, do seu olhar, das suas vivências, possa, então, adequar aquilo que precisa ser feito. Então, fiquei muito preocupada como educadora, porque a gente vê o retrocesso disso, e se falar em residência pedagógica no 3º e no 4º ano, quando os estudantes já estão numa outra perspectiva, eu entendo que nós não podemos permitir isso de forma alguma. Por isso é que nós queremos o PIBID sem cortes, sem interrupção, fica PIBID. Então, eu abro... Com isso, eu abro a audiência e eu quero propor aqui a vocês, vamos ver se tem acordo, né? Eu gosto sempre de intercalar a mesa com fala, porque senão todo mundo fica ouvindo a mesa, né? Aí depois, então, hierarquicamente, vamos quebrar com essa hierarquia. Eu vou propor algumas falas da mesa, uma fala da mesa e uma fala do público. Pode ser, professor? Tudo bem? Ok? Então, e dessa forma, quem quiser se manifestar, aqui tem o Roberto, né? O Cadu, tem o pessoal aqui da frente, e vocês levantem a mão, que aí na primeira fala a gente já inscreve o primeiro e a gente vai intercalando. Então, nós vamos trabalhar com falas de 3 minutos, para permitir que mais pessoas falem, e, obviamente, que a fala aqui de quem representa as entidades tem um tempo maior, ok? Pode ser assim. Vamos trabalhar com um teto de 11 horas, tudo bem? É possível? Para que a gente tire encaminhamentos antes das pessoas saírem, tá bom? Então, com isso, nós damos por aberta a presente audiência pública, e eu já convido o professor doutor Hamilton, que é coordenador institucional do programa de bolsas de iniciação à docência da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador estadual do Fórum. Se quiser falar aqui ou lá, fique à vontade. Tá, professor? Tá bom? Acho que eu vou falar lá. Ok. Beleza, fica à vontade. Vou ficar de pé também, pode ser? Só o microfone. Assim tá bem? Acho que é melhor lá, porque tu vai ter que curvar. Aí... Agora tá. Bem, é longa a lista, né? Mas acho que vamos começar, primeiramente, fora Temer, né? Acho que é a primeira coisa. Antes de agradecer o empenho da deputada Luciane Carminati, para que nós pudéssemos ter essa audiência pública acontecendo hoje. Acho que a análise que ela faz da conjuntura e do contexto no qual nós estamos lidando hoje no PIBID é bastante precisa e, mais do que precisa, necessária, porque parece que a gente, toda semana a gente acorda, começa segunda-feira pensando qual vai ser a maldade que vai aparecer essa semana, né? Nós temos tido um conjunto de maldades depois da outra, né? Nas universidades públicas, nós vamos perceber 2018 como o primeiro ano efetivo de vigência da PEC 95, que vai ser, de fato, a sinalização do fim do mundo, né? Porque nós passaremos por um ano de muita dificuldade e isso vai se estender também nos estados, nos municípios. Então, é um processo, o cenário que a gente tem hoje é um cenário de agravamento das questões de financiamento da educação, depois de um período
né, de pelo menos 2 décadas, a gente poderia, para ser mais justo e preciso, de um investimento crescente e de um conjunto de conquistas feitas no campo da educação muito expressiva. Né? Um conjunto, nós continuamos sendo um país muito desigual economicamente e cognitivamente, né? Nós ainda temos um conjunto muito forte, muito expressivo da população que não consegue avançar na sua escolarização. Nós ainda temos uma dívida histórica a pagar com parcelas excluídas da sociedade e que viram, ao longo dessas últimas 2 décadas, novas possibilidades. E uma das coisas que eu acho que é muito importante dentro desse rol de possibilidades foi o começo do PIBID. Né? O PIBID, ele, de fato, ele estrutura um modo diferente de relação da universidade e da escola, que estava previsto já nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, para os estágios, mas ele coloca, com o PIBID, ele coloca isso mais cedo, de maneira mais sistemática e com o objetivo específico de iniciação à docência. Então, o que o PIBID faz, desde que começa, é estabelecer um canal muito mais intenso de relação das universidades com as comunidades escolares e um aprofundamento das relações entre as pessoas que participam da formação de professores. E aí eu vou situar de maneira muito carinhosa, né, embora frequentemente não nominada, os estudantes das escolas que acolhem os milhares de bolsistas do PIBID pelo país inteiro e que têm um ganho de qualidade na sua aprendizagem a partir da entrada dos bolsistas do PIBID. Né? Essa conversa toda que eu estou fazendo agora é para tentar situar a gente que talvez vá nos assistir pela internet e tentar entender que o PIBID ele entra num momento muito necessário, muito importante, mas ele ainda assim é insuficiente para dar conta dos grandes desafios que a formação de professores tem para o país. Dentre eles, eu citaria de maneira especial, a construção de uma carreira que faça com que as perspectivas de vocês, bolsistas do PIBID, para a profissão sejam melhores do que a gente tem hoje. Melhores, não piores. E o quadro que a gente está lidando agora é exatamente o contrário. Nós temos um decréscimo do financiamento, nós temos uma modificação, uma mudança drástica no PIBID, e aí eu preciso fazer uma ressalva importante, porque o que a gente fala hoje sobre esse novo PIBID, esse PIBID do MEC, que não é o que a gente está, com o qual a gente vem trabalhando, ele é pautado numa linha de um PowerPoint, numa entrevista dada para a revista Nova Escola da Fundação Lehman. Ou seja, não há nenhum documento, não tem uma portaria, não tem nada que nos permita fazer uma análise mais aprofundada. Mas quem conhece minimamente discurso, quem conhece minimamente a prática política dos entes que têm poder hoje na gestão do Ministério, entende que nós estamos falando, de fato, de uma coisa que é muito diferente de uma ida à escola acompanhada por professores da universidade, por professores da escola, e que alimenta tanto do ponto de vista conceitual, aquilo que a universidade usa como substrato para a própria tematização da formação de professores, como também a prática pedagógica dos professores da escola, que contribuem para a formação desses novos professores e, ao mesmo tempo, estabelece uma nova possibilidade em termos de formação ao longo do tempo em que estão em serviço. Então, ninguém sai igual de uma relação como essa do PIBID. Ninguém sai igual. Né? Os bolsistas aprendem mais, os professores supervisores aprendem mais, os professores da universidade aprendem mais, os estudantes das escolas aprendem mais, e todos nós fazemos isso de forma solidária e de uma forma criticamente ponderada, trabalhada e aprimorada todos os dias. É isso que o PIBID faz. Né? Quem está atuando no programa sabe, nós passamos o ano inteiro fazendo isso. E ainda encerramos o ano fazendo relatórios, e aí que vem a grande tristeza de ver uma proposta de uma
de uma reorganização do PIBID que não leva em conta sequer o processo avaliativo pelo qual o PIBID nacionalmente está passando, né? Tem uma comissão que foi definida pela CAPES e pelo MEC, que vem trabalhando num processo, primeiro, de usar todos os relatórios dos 300 e tantos projetos PIBIDs que existem no país. E o que a gente tem, o único estudo que efetivamente, um estudo de larga escala disponível, ele tem mostrado é que o PIBID veio para fazer diferença, né? O PIBID, de maneira geral, ele tem tido um impacto sobre a formação de professores que mexe, inclusive, na própria organização interna das instituições. E isso, quem trabalha no PIBID sabe que está acontecendo. Então, isso é algo que a gente precisa ponderar na hora de... como tem feito, como está fazendo agora o MEC, que é, ao jogar a água suja do banho, está jogando a criança fora, né? E a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Então, a minha fala vai muito na direção de que é importante lutar por essa ideia de uma nova relação na formação de professores, já não tão nova, ela já tem uma trajetória, mas ainda nova o suficiente para não ser descartada enquanto não se fizer uma avaliação séria. E isso a gente tem feito em fóruns. No ano passado, nós nos reunimos no ENALIC, em Curitiba, né, um conjunto expressivo de estudantes, professores das universidades, professores supervisores, e a gente tem trabalhado muito na dimensão de reunir as informações sobre a formação de professores e sobre o PIBID, que tem mostrado, efetivamente, que esse é um programa importante, que não precisa apenas ser mantido, ele precisa ser ampliado, que ele não precisa manter, apenas se preocupar com a questão das bolsas, ele tem que se preocupar, inclusive, com outras questões do custeio do programa, que dizem respeito, por exemplo, ao auxílio transporte, sinalizado agora para esse programa, não vou chamar de novo PIBID, mas esse programa de bolsas de estágio remunerado para precarização do trabalho de professores já precarizados. Tá? Aproveitar, já que o governo não tem um título, eu queria aproveitar a liberdade que me é concedida para dizer, é isso, esse programa que o governo está fazendo é um programa de bolsas de estágio remunerado sem o devido acompanhamento. Larga um estudante de terceiro e quarto ano para suprir a lacuna de professores que já estão trabalhando num regime de precarização. Então, efetivamente, o que a gente tem é uma mudança para muito pior, não é apenas para pior, é para muito pior. E é mais ou menos nessa direção que eu tenho, que o nosso argumento é aqui, será no dia 7 em Brasília, no Senado e na Câmara, no sentido de que o PIBID permaneça. Então, a ideia de que o programa permaneça com as bases em que ele está hoje, que aquilo que está sendo levantado a partir da avaliação constitua subsídio para a constituição de um novo edital, mas enquanto esse edital não vier, que seja feita a extensão do edital hora vigente, para que nós não tenhamos nenhuma interrupção no programa em nenhuma escola, em nenhum canto desse país. Eu acho que, como vai ser um debate, eu paro por aqui, porque tem outras contribuições importantes. Eu queria, assim, também aproveitar para agradecer enormemente o empenho de cada uma das pessoas que estão aqui. Não é sempre que a gente tem uma plateia que tem professores, representantes da gestão das redes, estudantes, professores que atuam nas redes, trabalhando por uma ideia juntos. Isso nos faz mais fortes e isso faz com que a gente possa garantir que o PIBID fique onde ele está. Valeu. Obrigada, professor Hamilton. Registrar a presença da Isadora, que é a secretária-geral da União Catarinense dos Estudantes, dos e das estudantes. Oi? É inscrição de fala? Bom, então, já é inscrição de fala, então já vou chamar aqui a Isadora para fazer a fala. Isadora, aqui na tribuna, 3 minutos. Separar. Tá. Bom dia, meu nome é Isadora, sou secretária-geral da União Catarinense dos Estudantes, como a deputada falou. Bom, gente,
O PIBID atua aí desde 2009, né? Só um pouquinho que tá alto. Atua desde 2009 com a iniciativa, que já foi um pouco falado aqui, de justamente aperfeiçoar e valorizar a formação dos professores da educação básica. Nesse tempo de duração, o programa já possibilitou a muitos alunos dos cursos de licenciatura o contato com a prática da docência e também o enriquecimento da formação dos professores e várias experiências muito enriquecedoras para as escolas e para os estudantes da educação básica do país, né? O PIBID hoje é o maior programa prático de formação de professores a nível nacional. Tem mais de 70 mil bolsas e convênio com mais de 5 mil escolas por todo o país. Já foi reduzido, como muitos alunos pibidianos aí já conseguem sentir na pele, e como a gente está vendo, corre o risco de ser extinto. Existem muitos editais atrasados. Só um pouquinho, tô nervosa. E, além dos editais atrasados, agora vem essa proposta aí de residência pedagógica do MEC, né? Se o programa vier a acabar, isso vai refletir de diversas formas no nosso dia a dia, tanto na escola quanto na universidade. Vão ser muitas bolsas nas instituições de ensino superior que vão ser cortadas, fragilização, né, da permanência dos estudantes na universidade, que é um assunto que nos carece muito, além da diminuição da qualidade da formação desses profissionais e também do enfraquecimento da ligação entre a escola pública e a universidade. A UNE e a UCS colocam contra a precarização do PIBID e da educação pública como um todo. E, a partir de agora, que a gente mobilize para que esses 2 bilhões de reais que vão ser investidos nesse novo programa, né, que, de novidade, não traz muita coisa, só retrocesso, que esses 2 bilhões de reais sejam revertidos justamente para a ampliação do PIBID e para a prorrogação dos editais. É isso. Obrigada. Ok. Eu passo agora a palavra à gerente de política do Programa de Ensino Superior, EDIR, que representa nesse ato o secretário de Estado da Educação. Inicialmente, cumprimentando a deputada Carminati e cumprimentando o nosso professor Hamilton e coordenador, eu cumprimento a mesa, mas gostaria de deixar o nosso cumprimento especial aos professores, aos coordenadores, aos nossos estudantes que aqui se fazem presentes. Eu não vou ser redundante e concordo plenamente com aquilo que foi dito até agora aqui, e nesse ato, representando o secretário de Estado da Educação, me deixa numa situação bastante confortável pelo fato de eu estar participando e estar atenta ao programa de PIBID, o programa de formação dos professores no nosso estado de Santa Catarina. Estando gerente na Secretaria de Educação, nós temos acompanhado o programa PIBID, até porque o programa se desenvolve na nossa gerência de educação. E acompanhado os seminários, principalmente o da UFSC, da UDESC e algumas outras regiões do nosso estado, nós temos hoje 16 instituições que desenvolvem o programa de formação do nosso estado. Nós temos mais de 1.500 estudantes que participam no estado de Santa Catarina do programa do PIBID. Fora isso, os coordenadores, os professores e o resultado da avaliação nos seminários. Eu fiquei encantada com o resultado das avaliações de um programa de seminário que eu participei na UDESC e na UFSC, principalmente. A avaliação dos professores na formação e na participação desses professores é significativa. Considerando as falas aqui apresentadas, tanto pela deputada Carminati quanto a do Hamilton, somando a importância da formação dos professores nas suas práticas e desses estagiários na sua especialização enquanto formação.
Eu gostaria de dizer que nosso Estado é um pouco diferente dos demais do Brasil. E, por isso, nós temos um referencial que deve ser considerado. Quando a gente fala, nós devemos lembrar que nós não somos igual aos demais. A carência no Brasil é muito grande. A carência de formação, se aqui nós já estamos precarizados, nós devemos imaginar o norte e o nordeste, principalmente na parte interior do país. Nós tivemos aqui um programa de formação denominado Parfor, que nós temos aqui inúmeros professores que participaram. Nós tínhamos inicialmente professores e o número de participantes não era significativo. Ao participarmos dos seminários nacionais e ouvirmos os relatos dos demais professores, este programa é extremamente significativo para os demais estados da federação. Então, nós ainda aqui, apesar de considerarmos, ou mesmo considerarmos a importância de um programa como este, se aqui para nós isto é importante, imaginem este programa de formação para os demais estados da federação, onde as carências ainda são maiores. E isso nós temos que levar em conta ao nós estarmos mencionando a importância de um programa como esse. Eu concordo com a professora Carminati e com o Hamilton quando dizem que nós devemos nos submeter a avaliações, e avaliações que nos dizem como melhorar alguma coisa. Gostaria também de salientar que as relações que nós estabelecemos no estado de Santa Catarina, e daí eu falo que, professora Carminati, o estado de Santa Catarina tem uma relação tão aberta com as instituições de ensino superior que servem de referência, e a maioria das secretarias de educação dos demais estados não conseguem visualizar esta negociação que nós estabelecemos com as universidades e com as instituições de ensino de nosso estado. Nós temos inúmeros programas com os quais a gente consegue manter essa abertura e esta fala com a Secretaria de Educação. Ainda entendemos que não é o suficientemente não é o suficiente, que poderíamos avançar, poderíamos ter mais presença da universidade nas nossas escolas, junto ao Estado, principalmente uma articulação maior com a rede municipal e a rede estadual. Mas as nossas universidades já são muito presentes no nosso Estado. E nós agradecemos essa possibilidade de diálogo. A Universidade Federal, daqui de Florianópolis, a Universidade Fronteira Sul, os IFSCs, a Instituição Federal de Santa Catarina, a UDESC, a Univale, a Unisul. Nós somos 16 instituições da CAF com seus desdobramentos, todas elas oferecendo o PIBID e com uma avaliação bastante significativa. Como Secretaria de Estado da Educação, nós temos acompanhado e temos as avaliações conosco, até porque os coordenadores têm oferecido para nós. A gente sabe da importância do programa e isso nós temos liberdade de estar trazendo e dizendo para vocês. Então, queremos que ele seja avaliado, precisamos que ele seja avaliado, que ele seja implementado e concordamos com o que aqui está sendo posto. Agora, estaremos também acompanhando a proposta de residência pedagógica, visualizando o que é que está sendo proposto para nós. Se eu não me engano, agora, dia 14, nós teremos uma nova reunião, onde vai ser, porque, por enquanto, sobre a residência, nós só temos notícias. A gente tem várias notícias de que vai haver, mas nós não temos ainda nenhum programa pautado. A primeira reunião está marcada para o dia 14, agora de dezembro, no final do ano, onde esperamos que a gente tenha algumas linhas e tenhamos também a possibilidade de estar trazendo esse resultado dessa avaliação final do PIBID, demonstrando a importância que foi do programa, recebendo algumas avaliações do Estado e considerando essa possibilidade de avaliação junto
às pessoas que lá estiverem presentes, que nós não temos muito claro que reunião será, mas estaremos com certeza mencionando este momento e essas avaliações, principalmente no que se refere ao Estado de Santa Catarina, considerando um trabalho muito positivo que a gente tem em nosso Estado. Agradecemos essa oportunidade de estarmos participando aqui e nos consideramos e estamos à disposição, principalmente porque a nossa relação com as coordenações do Estado de Santa Catarina tem sido muito abertas e possíveis de negociação com o nosso grupo. Inclusive, o Fórum de Formação Permanente, por meio do nosso coordenador estadual, o Hamilton, a Sirlene, que está aqui, perdão, eu sempre troco as duas que são da Unisul, a Adriana, solicitaram que fosse feita uma menção em nome do PIBID, que o fórum se manifestasse e está sendo elaborada uma carta que o fórum estará encaminhando à CAPES em favor do PIBID. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu convido agora a Estela Mares Cardoso, que é da Executiva Estadual do SINT e professora da Escola Professora Estadual Jurema Cavalazzi. 3 minutos. Bom dia a todos e a todas, né? Estou aqui representando a executiva do SINT por compreender que nós estamos vivendo um momento de precarização na educação. Total precarização, né? Nós, professores da rede estadual, como todos federais, a gente vê que nós estamos vivendo um momento de perdas. Isso não só na educação, mas em todas as políticas afirmativas, seja ligadas às mulheres, seja ligadas às políticas afirmativas para estudantes negros, seja ligada à saúde. E o PIBID, eu falo, da onde eu falo da Escola Jurema Cavalazzi, onde o PIBID faz parte do projeto político-pedagógico da escola, né? Esse é um grande avanço em que a gente contempla. O PIBID, ele não é meramente os estudantes ir lá formular e fazer uma oficina ou dar uma aula. O PIBID está articulado com o planejamento anual da nossa escola. O PIBID, ele faz parte do planejamento cotidiano da nossa sala de aula. Então, existe um grande planejamento. Existe, sim, o interesse da universidade, o que a universidade quer pesquisar, mas também, em conjunto, nós dialogamos o que a nossa escola está necessitando e o que a nossa comunidade está precisando. Então, quando nós estamos falando de uma comunidade do maciço do Morro da Cruz, são jovens que vivem na vulnerabilidade, o índice de alfabetização cada vez menor, é um exercício enorme, a ausência de profissionais, trabalhamos em dobro, né? Nós, professores dos anos iniciais, trabalhamos 40 horas sem respirar. Quando a gente tem uma proposta como o PIBID, articulada, discutida, envolvida com o planejamento escolar, envolvido com o projeto político-pedagógico e envolvido com o fórum da nossa comunidade, significa que é formação de um cidadão, não só para aquele estudante do PIBID, mas para os nossos educandos também. Era isso que eu queria dizer, e que o SINT se compromete de estar na frente dessa luta, na permanência do PIBID, da forma como ele está constituído. E se a gente tem que fazer a avaliação, o nosso grande desafio, e que foi discutido ano passado e a gente contemplou, é incluir o PIBID no projeto político-pedagógico e no plano da escola. É fundamental. Eu passo agora à presidente do Interpibid da Universidade Federal de Santa Catarina, Carolina Schirmer-Gotz. Oi, bom dia a todas e a todos que estão aqui hoje. Estou bem feliz de ver esse lugar bem cheio, cheio de faixas. Bom,
Meu nome é Caroline, eu sou estudante de Letras Português, eu venho em nome do Interpibid da UFSC, o qual reúne um grupo de pibidianos e pibidianas das diversas licenciaturas, a fim de defender a prorrogação do edital do PIBID, o edital 061/2013, e defender a ampliação significativa de seus recursos e bolsas. Então, antes de eu fazer um pouco da leitura também do que eu já havia planejado aqui, eu quero agradecer, cumprimentar a mesa, agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer, sobretudo, ao Interpibid, dizer para todos os integrantes que eu tenho certeza que, se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Nós estamos aqui com o apoio dos estudantes da UNE, da USP, estão nos apoiando, mas o Interpibid foi peça-chave para que eu agora esteja aqui falando como uma representante, mas eu acredito que eu estou aqui enunciando muitas vozes que construíram esse momento. Bom, o PIBID na UFSC, para a gente ter um pouco de noção assim, de questões numéricas, nós somos aí pelo menos 229, somos 229 bolsistas que dependem substancialmente também dessas bolsas. Nós temos uma questão aí envolvida com a permanência, junto com o PIBID, e aí com esse grupo de 229 bolsistas constituintes só dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Como já foram feitas falas aqui a respeito de algumas situações que a secretária Maria Helena Guimarães de Castro coloca, eu também pensei muito na minha argumentação frente às notícias, tendo em vista que nós não temos portaria, não temos edital, não temos nada que registre, de fato, quais são as mudanças que estão para vir. Mas, pelos discursos defendidos, já parece que não será nada melhor do que o PIBID propõe até o momento. Então, assim, após as divulgações pouco claras do MEC, apresentadas por meio de slides, nos quais não se define nem se explica bem o que é a dita residência pedagógica, o site Nova Escola realizou uma entrevista com a Maria Helena Guimarães de Castro, que é a secretária executiva do MEC, e nessa entrevista percebe-se que, além dela não saber definir ao certo a residência pedagógica, o que é, a secretária demonstra também desconhecimento sobre o que já é o PIBID. A começar pelo que define como objetivo do PIBID, que ela começa planificando muito bem o objetivo do PIBID, dizendo que é apoiar os futuros professores que fazem licenciatura com uma bolsa para o professor e um apoio financeiro para os professores da universidade, que é o orientador ou tutor, de modo a oferecer a oportunidade de acompanhar melhor o trabalho do estudante em um estágio supervisionado dentro de uma escola mais próxima da universidade. Ou seja, o conceito dela já do objetivo do PIBID não é o que, de fato, o PIBID se apresenta. Se partirmos da definição da CAPES, não vemos essa ideia de apoio nem de estágio supervisionado, mas sim a de um programa que faz a integração com a escola, abre aspas, inserindo os licenciandos no cotidiano das escolas, proporcionando-lhes oportunidade de participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. Fecha aspas. Essa é a colocação da CAPES, na definição do PIBID, de seus objetivos. Essa definição dada pela CAPES mostra que a relação com a escola é intrínseca ao funcionamento do PIBID, já que o programa parte das demandas educacionais dela. Também mostra que o PIBID não tem intuito de ser um estágio obrigatório, ou como ela coloca ali, um estágio supervisionado, pois busca exatamente o rompimento com o ensino comum, por meio de projetos inovadores que transformem o antigo e ultrapassado sistema brasileiro, com salas lotadas e carteiras quadradas, em uma proposta mais interessante, tanto para o aluno e para a aluna, quanto para o próprio ou a própria docente. Logo, o PIBID não visa somente apoiar os futuros professores, mas proporcionar uma iniciação do contato do graduando de licenciatura com auxílio e supervisão do professor supervisor, além de possibilitar a constituição de projetos e reflexões sobre a prática junto ao coordenador. É possível perceber que a queixa alegada pela secretária sobre o programa, de que, abre aspas, está muito distante da realidade da escola pública, fecha aspas, faz-se no mínimo contraditória.
Não apenas os objetivos do PIBID mostram que ele se baseia na relação com a escola para pensar teoricamente o ensino, mas também a fecunda produção de materiais que vêm sendo divulgados por grupos e páginas em redes sociais, em sites do PIBID, produções as quais evidenciam que a essência do PIBID é o diálogo e que ele parte da escola. Desse modo, o InterPIBID entende que o programa de residência pedagógica, o qual veio para substituir o PIBID, está pautado em justificativa sem nexo, visto que o PIBID já cumpre com grande parte do que a residência pedagógica propõe, só que em condições melhores, com autonomia no desenvolvimento dos projetos, oficinas, reforços, Olimpíadas, intervenções em sala de aula, saraus, entre outras possibilidades de inovação para o ensino. O InterPIBID, assim como o movimento nacional Fica PIBID, que está fortemente construído, e aqui quero parabenizar muito não só o fato de a gente estar enchendo essa sala, mas o pessoal do Nordeste, né, como foi colocado, de que nós estamos aqui em um estado um pouco mais privilegiado, o pessoal do Nordeste está tendo uma contribuição absurda na divulgação dos trabalhos do PIBID e expondo realmente como o PIBID constrói as relações com a escola de norte a sul, pelo país inteiro mesmo. Então, parabenizar o pessoal do Nordeste, que está muito forte também nessa luta. Então, assim como o Movimento Nacional Fica PIBID, o InterPIBID quer a prorrogação do edital em vigor, com a manutenção do programa como ele é hoje, sem cortes e sem modificações. Queremos também um aumento significativo no número de bolsas, tendo em vista que o PIBID é um dos principais programas de formação de professores no país e na UFSC. E isso, se não for o único na UFSC, pelo menos que eu tenho conhecimento, influenciando ainda na política de permanência de estudantes da universidade. Os estudantes precisam de melhor remuneração, já que a bolsa não é atualizada desde a fundação do programa, precisam de maior acesso ao programa, por meio da ampliação das bolsas e da segurança de que o PIBID se tornará política de Estado, conforme sugerido pelo projeto de lei 5180/2016 do deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, a fim de ter contato com a escola e com a formação docente desde o primeiro ano do curso. Uma diferença também latente do PIBID, que aceita o PIBIDiano desde o primeiro ano do curso para que ele possa ter contato com a escola por meio dos projetos. Então, qualificando já a formação desde o início, coisa que quem é da UFSC, da parte de licenciatura, sabe, né? Grande parte das licenciaturas tem um currículo muito ultrapassado, né, que visa que se formem principalmente pesquisadores, que, né, visa a formação de pessoas que geralmente se mantenham na universidade, sobretudo. Então, para quem quer partir para a educação básica, é um desafio muito forte, porque, pelo menos até a quinta fase, nós não temos disciplinas de licenciatura, por exemplo, em letras português. E, então, o PIBID vem como uma iniciativa fundamental para a gente começar a ter contato com a escola, começar a entender o modo de funcionamento, atender as demandas dessa escola, ouvir a escola, né, fazer com que a universidade entenda essa relação, sinta essa relação, e nós não fiquemos preparando aulas para seres idealizados, alunos idealizados, sendo que a nossa realidade não é essa. Nós precisamos ter contato com a realidade para problematizá-la, para enxergar essa realidade e aí fazer com que ela mude e se transforme de fato nas nossas vidas. Então, eu tenho alguns encaminhamentos para depois, né? Mas, a princípio, era isso que eu gostaria de contribuir na fala, principalmente pensando nessa qualificação que o PIBID faz, pensando na oportunidade que o PIBID me deu de conhecer a escola pública, de ter contato, e daí começar a refletir de fato no país em que eu vivo, porque antes desse contato com a escola pública, eu também vivia na bolha. Então, a partir do momento que a gente percebe essa sensibilidade, esse toque, que o PIBID é a ponte que faz isso, de fato, a gente precisa manter e ser a favor desse programa. Certo? Aline, obrigada. Tu poderias já propor encaminhamentos na tua fala agora? Pode ser? Pode ser. Bom, os encaminhamentos do InterPIBID, né, eu falo. Em nome do InterPIBID, nós queremos a prorrogação do edital 061/2013. Também queremos um aumento significativo no número de bolsas, tendo em vista que nós, por exemplo, de letras português na UFSC, somos somente 10 bolsistas em um curso com muito mais demanda que isso, né?
E também queremos a melhoria no valor das bolsas, que está desatualizado, tendo em vista que esse é o valor desde 2010, desde o início do programa, e sugerimos que se acrescente um valor do Vale Transporte, para que nós não precisemos só atender, às vezes, os locais mais próximos das universidades, mas que consigamos atender melhor as demandas mais distantes. E também trazer à tona, movimentar o diálogo para trazermos o projeto de lei 5180/2016 do Chico Lopes, PCdoB, tendo em vista que todo esse movimento é bonito, é importante acontecer o que está acontecendo, mas é problemático que a educação sofra sempre tantos ataques e que o professor, além de todos os desafios da sua formação, ainda precise lutar pela sua profissão. Uma profissão que é, em tese, considerada a mais importante. Mas, então, por que não é a mais valorizada? Né? Então, esses que são os encaminhamentos, principalmente. Okay. Obrigada. Obrigada. Bem, nós temos ainda 2 falas da mesa. E eu gostaria de, na próxima fala da mesa, que é do Lucene, encerrar as inscrições. Então, nós temos alguns inscritos ainda. Nós temos a Lúcia, nós temos a Vitória. E, na fala, então, do Lucene, nós encerramos as inscrições para as falas, tá? Então, fiquem atentos, quem deseja se manifestar. Eu passo a palavra agora para a Lúcia. Desculpa, é o contrário, né? Estava falando da mesa, né? Então, agora fala a Lúcia, que é Lúcia Dalcorso, estudante de Letras em Inglês na UFSC. Na fala da Lúcia, a gente encerra as inscrições, tá? Então, Lúcia, contigo. Bom dia, gente. Meu nome é Lúcia. Como a deputada falou, sou estudante de Letras em Inglês na UFSC. Estou ingressando agora na rede estadual também para dar aula como professora. Queria começar minha fala, primeiramente, fora Temer, que eu acho que nunca é demais. Depois, queria registrar também formalmente a necessidade de a gente ter aqui nesse espaço um intérprete de Libras, porque a gente tem estudantes surdos aqui dentro que estão dispostos, estão querendo discutir educação. E é dever dessa casa, assim como todos os outros espaços públicos, assegurado por lei, desde 2002, que a gente tenha intérprete de Libras nesse espaço. Queria falar que o PIBID ele não cabe no Brasil que a gente tem hoje, que está passando por um golpe. Isso faz parte de um programa de desmonte da educação pública. E a gente tem que estar muito ciente disso. Não adianta a gente vir aqui discutir PIBID sem fazer esse recorte. A gente está passando por um golpe que tem um projeto de destruir a educação. E essa proposta de residência pedagógica, que, inclusive, não foi apresentada aqui de forma estruturada, uma proposta clara para a gente, até porque é muito difícil vir aqui defender o indefensável, essa proposta a gente não vai aceitar. Porque a gente não vai aceitar que o nosso direito recue, que isso seja que retroceda. Essa proposta de residência pedagógica é, na verdade, a precarização. Querem colocar o estudante lá para não precisar contratar professor, sem supervisão, sem aumentar, querendo que o estudante se vire com os R$400 e não tem nem vale transporte para chegar na escola. Então, a gente não vai aceitar, não adianta passar maquiagem, passar verniz de que isso é para frente, que isso é modernização, porque a gente não vai aceitar que retirem nosso direito. O PIBID é um programa importantíssimo para a formação dos professores, é importantíssimo para os estudantes que estão nas escolas, para que a gente consiga, de fato, dar o retorno para a sociedade do que a gente produz dentro da universidade. Não adianta vir aqui a gente ficar com o nosso governo estadual, que é capacho, que vem a reboque do governo federal, que é golpista sim, que está destruindo a educação pública sim, que a gente não vai aceitar. Por isso que a gente fala, PIBID fica, Temer sai. Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 PIBID fica, Temer sai! Antes de passar a palavra para o Lucene, só quero primeiro pedir desculpas aqui aos estudantes surdos, porque a comissão solicitou à presidência da casa um intérprete de Libras e, infelizmente, não foi viabilizado, mas houve toda uma tratativa para que a gente garantisse a inclusão também. Eu quero passar a palavra agora ao Lucene Magnus, que é presidente da União Catarinense dos Estudantes e das Estudantes.
Então, bom dia a todos e todas, cumprimentando aqui a deputada Carminati e a Carol, representando os estudantes também na mesa, estendo o cumprimento a toda a mesa. Queria parabenizar e cumprimentar principalmente os estudantes, os pibidianos e os professores, que estão aqui de uma concentração desde das 8 horas da manhã aqui em frente à casa, que fizemos um belíssimo ato ali na frente, e hoje lotamos esse plenário e a importância de estar aqui. Já deixa clara a importância do PIBID, quando numa segunda-feira, às 8 horas da manhã, os estudantes vêm para cá reivindicar seus direitos, né? Queria também dizer, como a Lúcia colocou, eu acho que falar do PIBID sem denunciar o golpe que o nosso país viveu não tem coerência. A gente tem que deixar muito claro aqui a quem o governo governa, e a gente sabe que é para o capital financeiro e não é para a educação, não é para os estudantes, não é para o povo brasileiro, né? O Brasil vive num momento de entreguismo, onde estão entregando o nosso país ao capital financeiro e desmantelando principalmente com a educação pública, né? Desde que o atual governo assume, a gente veja um desmanche da educação pública, um ataque à educação pública, porque um governo que coloca em votação a PEC 55, um governo que apresenta escola sem partido no país inteiro, inclusive nessa casa, está sim desmanchando a educação pública brasileira, está sim desmanchando a educação que nós todos aqui, enquanto professores, porque não falo só enquanto CE, falo também enquanto aluno de licenciatura em História, enquanto pibidiano até esse último semestre. Nós estamos vivendo um desmanche da educação e é esse o governo que está em curso. E é nessa conjuntura que se apresenta o encerramento, então, desse programa que hoje é, de certeza, um dos melhores programas na formação de nós, estudantes de licenciatura, mas não para por aqui. Como já foi colocado, hoje o PIBID é responsável por 5.000 vínculos entre instituições de ensino superior e as escolas públicas do nosso país. Como foi bem colocado pelo professor e pela deputada, que durante muito tempo a universidade, a academia viveu longe da escola pública, do chão da sala de aula, aquela sala de aula quadrada, aquela sala de aula que muitas vezes não dialogava com o estudante. Hoje o PIBID veio para mudar isso. O PIBID colocou os professores que estão lá lecionando e vendo a realidade da precarização da educação pública. A realidade onde não é só uma precarização pedagógica e sim estrutural, coloca eles em discussão com a universidade. Porque lá no PIBID que eu fazia parte, os professores lá das escolas, os coordenadores, vinham discutir dentro da universidade com a gente qual era o projeto que ia ser colocado. O que ia ser discutido em sala de aula. Então, essa também é a importância do PIBID. O PIBID também tem a importância com os alunos da educação básica e fundamental do nosso país, que muitas vezes se viam sem diálogo, se viam numa forma de educação ainda muito ultrapassada, e nós, uma nova geração de estudantes de licenciaturas, fomos lá para melhorar isso, o melhor diálogo com o estudante, realmente entender o que o estudante está falando. E junto com o professor, conseguir encontrar maneiras pedagógicas de realmente ensinar para o estudante aquilo que é responsabilidade da escola. E deixar também claro que essa nova proposta vem de uma proposta estritamente tecnicista. Acabar aquilo que a gente está construindo enquanto pibidianos, enquanto PIBID dentro da escola, que é uma educação crítica, que é realmente preparar os estudantes para entender o mundo ali fora, para ser cidadãos da nossa pátria. E isso é um ataque contra tudo isso que a gente vem construindo. Deixar aqui claro também que falar do PIBID é falar de mais de 80.000 bolsas. É falar de mais de 80.000 estudantes que estão sendo beneficiados. Aqui, quantos pibidianos tem aqui hoje? Todo mundo levanta a mão aí, quem é pibidiano. Todos nós aqui, para a gente ver a importância, né, desse programa, todos nós aqui sabemos a diferença que o PIBID faz na nossa formação enquanto professor. Eu tive a oportunidade, a partir do 3º semestre, entrar em contato com o PIBID, ser pibidiano. E eu sei o quanto isso melhorou na minha formação. Como a Carol colocou, sair da bolha, porque às vezes é muito fácil a gente estudar as tendências pedagógicas estando lá, na cadeira. E quando tu está lá na frente, com o estudante, como fazer? A faculdade não ensina como aplicar, a faculdade não ensina como tu vai fazer, porque não tem como explicar. O que ensina é a prática. É a prática que ensina hoje o ser professor. E é isso que a gente está discutindo. É o ser professor que a gente está discutindo. E um governo que não se preocupa com isso, não se preocupa com o Brasil. Porque
tenho certeza que a educação é a saída para esses tempos tão difíceis que a gente vive. Óbvio que o Temer sair também é a saída, né? E queria colocar também, para além da função da nossa formação que o PIBID tem, que a gente também possa entender que a gente está falando aqui de permanência estudantil. Hoje, a gente entende e a gente fala que tem que melhorar, porque a Bolsa ela não é regulamentada há um bom tempo. Mas a gente tem que entender que são R$400 que muitas vezes mantém o estudante na universidade. Porque hoje a gente sabe, a dificuldade do estudante é se manter. É se manter porque a mensalidade é cara, é se manter porque às vezes é com o PIBID que eu pago o meu passe do ônibus, é com o PIBID às vezes que eu almoço, que eu vou para a escola, é com o PIBID às vezes que eu pago o meu xerox dos meus textos, daquilo que eu tenho que estudar. Então, falar do PIBID também é tirar. É mais uma forma de tirar os estudantes dentro da universidade. Porque hoje a gente sabe, o estudante tem dificuldade de entrar na universidade, mas o estudante também tem dificuldade de permanecer. E a cada dia que passa, esse governo está tirando os estudantes de dentro da universidade. São estudantes que estão perdendo o sonho de se formar na graduação e se tornar profissionais melhores. Então, é por tudo isso que a UCE hoje vem aqui dizer que a gente é totalmente contra a esse novo projeto que não dialoga, que já foi colocado aqui, que não tem nem como explicar, porque nem nos explicaram qual é o real motivo, mas que tudo que vem sendo apresentado no último período, a gente sabe que o objetivo é desmanchar a educação pública, é acabar com a educação pública brasileira. Então, a gente se coloca contra, se coloca totalmente a favor do Fica PIBID, pela prorrogação, né, do projeto, que a gente possa dialogar aqui de fato. É lógico que, como todos os projetos, ele precisa ser discutido. Mas a discussão é com o objetivo de melhorar, e não de piorar. E hoje a gente vive um momento onde estão querendo retirar, querendo piorar um programa que é responsável pela formação dos estudantes, que é responsável pela qualificação da escola pública, que vem sofrendo a cada dia. Então, a União Catarinense das e dos Estudantes vem aqui hoje para se colocar junto com os professores das escolas, junto com as universidades, agradecer o espaço e, principalmente, dizer fora Temer e o PIBID fica. Muito obrigado. E vem para combater o CE chegando aí! Eu gostaria de chamar a Ruth da Silva aqui para a mesa. Nos perdoe, Ruth, ela que representa, ela é coordenadora da articulação de formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica, representando a reitoria da UFSC. Por favor. Pois eu passo a palavra para ti também. Agora, a Vitória Dani, diretora da UCE e estudante da UFSC. Bom dia, todos e todas. A gente é baixinho, tem que botar um degrau aqui. Bom, mais uma vez, bom dia, né, a todos e todas. Esse auditório cheio de mulheres, em especial, um bom dia a todas elas. Bom, primeiro que... bom dia, deputada, e assim cumprimento todos à mesa. E dizer que o que os demais colocaram aqui antes da minha fala já seriam motivos suficientes para, primeiramente, barrar esse retrocesso que está sendo esse novo programa do PIBID, e, segundo, até mesmo para aperfeiçoá-lo, né? Para as meninas não brigarem comigo, meu nome é Vitória, sou estudante da UFSC, não sou pibidiana, curso enfermagem, infelizmente não tenho acesso ao PIBID, mas me somo à defesa desse programa de extrema importância aos nossos estudantes. E, para reiterar o que os demais colocaram aqui, esse novo programa que vem a tomar o espaço do PIBID, sem dúvida nenhuma, é mais um ataque à nossa universidade pública, né? Mais um dos que a gente vem vivendo nesses últimos meses, infelizmente. Não sei se todos aqui estão sabendo também, mas tramita na Câmara Federal uma emenda constitucional de número 366, apresentado por um deputado, no qual visa a cobrança de taxas nas universidades públicas. Ela vem tramitando na última semana e, a partir dessa emenda inconstitucional, a União Nacional dos Estudantes partiu para
uma defesa para uma campanha na qual iniciou na semana passada, com o título de Universidade não se vende, Universidade se defende. E é na defesa das universidades públicas, gratuitas e 100% gratuitas, né? Falei isso semana passada na UFSC, mas gostaria de frisar aqui. Mas também dizer, gente, e tenho feito esse papel nos espaços que eu vou, que a gente não precisa ir muito longe para ver os ataques acontecerem relacionados à nossa educação. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, nós tivemos um exemplo muito claro disso, que foi o ataque que a Universidade Federal de Santa Catarina vem sofrendo há cerca de 4 meses, referente à sua autonomia, na qual nós, acredito que todos aqui saibam, teve como consequência um final drástico na morte do nosso reitor, né? O reitor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo. Isso é um ataque à universidade. Não foi um ataque à pessoa do reitor, foi um ataque à autonomia da universidade. E aí a gente vê tantos outros projetos atacando nossas universidades, que significa atacar a autonomia delas, autonomia prevista em lei, autonomia para gerar seus cursos, autonomia para tocar seus projetos, e que a gente vem vendo se esfacelar a todo o curso no nosso país. E agradecer aqui imensamente a participação de diversos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora que se colocou aqui agora à mesa, e dizer que na semana passada, como conselheira discente do Conselho Universitário, junto com outros conselheiros que, se eu não me engano, estão por aqui também, junto com o André, nós apresentamos a pauta da sessão do CUM, a discussão sobre o PIBID, uma discussão na qual a Câmara de Graduação já havia feito também nos seus fóruns de decisões, e na qual, na próxima sessão, que eu acredito que aconteça até o dia 12 de dezembro, vai ser discutido novamente, e a Universidade Federal de Santa Catarina terá uma posição oficial, mesmo que o atual reitor, o professor Ubaldo Baltazar, já tenha se colocado contra esse novo programa de PIBID. É necessário que a universidade se manifeste oficialmente e deixe claro ao Ministério da Educação e ao governo federal que nós não teremos mais a nossa autonomia atacada e nós não teremos os nossos direitos mais uma vez atacados. E dizer também que ouvi na semana passada na Universidade Federal de Santa Catarina que a União Catarinense dos Estudantes e a União Nacional dos Estudantes pouco se mobilizavam para lutar contra esses ataques. Sinal disso é esse auditório cheio, sinal disso é esses estudantes lutando por uma educação de qualidade e gratuita, e dizer que a União Nacional dos Estudantes e a União Catarinense dos Estudantes, entidades históricas e que sempre tiveram à frente da luta brasileira, vão continuar protagonizando a luta em defesa da educação, e está aqui aberta a todos e todos que precisarem se fazer delas para se forjar na luta em defesa do nosso país e da nossa educação. Obrigada e parabéns por essa audiência. Bem, como nós temos mais inscritos do plenário do que da mesa, eu vou passar mais uma fala, então, do plenário. É uma dupla, né? A Mariade Moraes Lima Vieira, junto com a Jordana, é isso? Jordana Soares de Araújo, representantes do Grêmio Estudantil Simão Rez. E da União Florianopolitana de Estudantes Secundaristas. As duas pediram para falar juntas. Bom dia. Eu sou Jordana Araújo, vim representando os estudantes, faço parte do Grêmio Estudantil do Simão Rez, escola estadual. E viemos falar um pouco aqui da nossa visão como estudante dentro da escola sobre o PIBID. Bom, eu acredito que muitos já sabem, né, já estão cansados de ouvir sobre como está a educação no Brasil, principalmente quando se trata da questão, né, da educação pública, bem precarizada e só andando para um futuro ainda mais que está sucateando a educação, ainda mais vendo essas novas reformas e projetos que estão sendo votados, né? Nós, dentro da escola, podemos ver isso e como isso pode estar nos afetando já, né? E vai continuar afetando no futuro. E, bom, o PIBID, né, para a gente, é muito importante. Na nossa escola, tem em várias áreas o PIBID.
E já participei de algumas, já tenho experiência, principalmente com PIBID de música, violão, enfim. E nós, assim, todo dia, quando vamos para a escola, vemos assim também a questão do professor, sabe? Como muitos professores já estão bem cansados e estimulados com a questão da carga horária, do salário e tipo tudo assim como que deixa o professor realmente desestimulado e a aula perde a qualidade pela essa questão, né, de não ter o essencial para o professor, né? Um profissional tão importante que passa todos os dias o conhecimento para a gente que da escola, né, que estamos naquela fase, enfim, de crescimento. Então, o PIBID realmente é uma saída muito especial para a gente lá da escola, que muitas vezes não conseguimos, sei lá, acompanhar as aulas, não conseguimos com o professor assim, o que nós precisamos, e o PIBID realmente é uma saída essencial para a gente, que tem várias áreas lá no nosso colégio. E então, esse é o maior suporte, porque se o aluno não vai bem ou não consegue algo na escola com o professor lá, ele vai ter que procurar um suporte por fora. No caso, seria o reforço. E um reforço é pago. E isso, numa escola pública, é inacessível para a maioria. Então, o PIBID nessa parte que entra como super importante para a gente, né? E vindo esse corte, sabe, essa precarização não vai ajudar a gente. A gente andando mesmo pela escola, a gente vê vários resquícios, assim, coisa do PIBID, sei lá, um cartaz de tal área do PIBID, uma exposição de tal área, enfim, porque o PIBID já faz parte da escola e ajuda muito os alunos. Vários alunos vão para lá em outros turnos para participar de outras atividades. Eu sou a Maria Vieira. Eu também faço parte do Grêmio Estudantil do Simão Reis e da diretoria da UFES, União Florianopolitana dos Estudantes Secundaristas. E a gente está aqui passando uma visão a partir de uma perspectiva dos estudantes secundaristas, né? Porque nós não fomos questionados, acredito que vocês também não foram questionados sobre nada desse projeto novo que vem aí para substituir o PIBID. E na fala da representante do Interpibid, a gente viu, né, que tem muitas melhorias que podem sim estar sendo feitas. E então, por que a gente não investe nisso, ao invés de substituir o projeto que é o PIBID, né? Na minha escola, a gente tem uma variedade muito grande de matérias que o PIBID participa, né? Então, tem desde matemática até música, como a Jordana falou. E isso, o PIBID, ele proporciona para a gente uma coisa que a escola não tá suprindo, uma coisa que a escola não está conseguindo e cada vez mais ela vai deixar de conseguir, né? Com a reforma do ensino médio, enfim, que atinge diretamente a nós estudantes. Então, quinta-feira passada, o PIBID de Ciências Sociais, juntamente com outros PIBIDs, fizeram um sarau na nossa escola, no Simão Reis. E foi um espaço extremamente importante, onde os estudantes puderam expressar a arte, puderam expressar o que eles estavam sentindo via arte, música, poemas, desenho, enfim. E isso a escola não nos dá, sabe? Isso a escola não nos fornece. E o PIBID conseguiu tirar isso da universidade e trazer para dentro da escola, assim, também quebrando barreiras, né? Porque a escola pública e a universidade tem uma barreira muito grande e é muito difícil para a gente acessar a universidade, enfim. Então, a gente se posiciona representando os estudantes secundaristas contra essas interrupções, contra qualquer tentativa de privatização da escola pública e a favor do PIBID, né? Então... Acho que merece, sim, uma salva de palmas às duas meninas, porque representam os alunos. Muito bem, muito legal. A Maria e a Jordana representam aquilo que é a finalidade do programa, chegar nos alunos, né? Então, elas falaram com tanta propriedade, somente se a audiência terminasse só na fala delas, eu acho que a gente já teria um resultado extraordinário para provar que os próprios estudantes sentem na ponta que o programa melhora a qualidade da educação. É muito emocionante.
Eu quero convidar agora para falar a Ruth, que representa a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Ruth da Silva, coordenadora de articulação de formação inicial e continuada dos profissionais de educação básica. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar e parabenizar, né, a nossa deputada Luciane Carminati e o professor Hamilton por essa iniciativa. Esse que é um movimento, é um ato, né, de mobilização e de resistência. Cumprimentar também a professora Edi, da Secretaria Estadual de Educação, os nossos estudantes, representando aí muito bem as suas entidades, professora Vera Basso, representando a ANFOP, Associação de Luta, né, pela Formação dos Profissionais de Educação, e todos presentes, professores, professoras do ensino superior, da educação básica, nossos estudantes pibidianos, enfim, né, todos os presentes aí nessa luta pela defesa do PIBID. E nós, na nossa universidade, na UFSC, preocupados com o cenário de incertezas do PIBID e também da formação de professores, apresentamos, como a colega que esteve aqui há pouco comentou, uma moção, né, em defesa do movimento Fica PIBID na Câmara de Graduação. Essa reunião ela aconteceu no dia 25 de outubro, e eu gostaria de pedir licença a vocês para a leitura desse documento. E gostaria também de deixar claro aqui que eu estou representando a reitoria da UFSC, o nosso reitor, professor Ubaldo Baltazar, e também o nosso pró-reitor de graduação, professor Alexandre Marino, que, por motivo de força maior, não puderam estar presentes, mas estão bastante sensibilizados e envolvidos aí com a defesa do programa. Bom, então, em reunião extraordinária realizada no dia 25 de outubro de 2017, os conselheiros da Câmara de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina aprovaram uma moção de apoio em favor do movimento Fica PIBID, vigente em nível nacional e estadual em escolas e universidades. Preocupados com a defesa da qualidade da formação de professores, defendemos a continuidade do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Diante de significativa disseminação e com grande aceitação no meio educacional catarinense e brasileiro, o programa tem estimulado a iniciação à docência de estudantes de licenciatura, desde etapas iniciais do curso, bem como um envolvimento mais intenso de professores de cursos de licenciatura com questões relativas à docência. Os resultados positivos e impactos favoráveis também têm se manifestado na relação de maior proximidade com as escolas, profissionais e estudantes da educação básica, e além deste e dentre outros benefícios vivenciados por nossa comunidade acadêmica e aqui apresentados, a partir da implementação do PIBID, a riqueza desta experiência reconhecida interna e externamente à nossa universidade reforça a nossa defesa ao programa. Compreendemos que a luta pela permanência, ampliação e qualidade do PIBID está intrinsecamente ligada à defesa da formação e valorização de professores e professoras comprometidos com o pleno direito à educação de qualidade para todas e todos. E o nosso desejo é que o PIBID seja mantido, mas também robustecido. E, por conta disso, na nossa próxima reunião do Conselho Universitário, como muito bem colocado aqui há pouco, ele será pautado um movimento a favor Fica PIBID, estará incluído na pauta da nossa próxima reunião do Conselho Universitário. E colocar aqui, manifestar, né, o nosso desejo de que a aproximação da universidade com as escolas seja uma crescente. E que é uma enorme satisfação estarmos aqui unidos nesse ato de mobilização e resistência pela defesa do programa. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todos. Obrigada, professora Ruth. Eu passo agora a palavra a Claudete, que é pedagoga e professora aposentada do SINT do Estado de Santa Catarina.
Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa. Eu quero deixar um depoimento aqui, que é um prazer chegar aqui, depois de longos anos de luta, dentro do sindicato, ver essa estudantada que a gente sempre defendeu, que estivesse dentro da escola, porque a nossa grande crítica enquanto profissionais sempre foi a distância entre a academia e o chão da escola. Não se faz educação sem esse casamento. Não se faz. Porque quando você estuda a teoria, Paulo Freire já dizia, a teoria é uma coisa, a praxis é outra. Então, nós temos que pensar muito bem nisso. E eu tenho uma longa trajetória como pedagoga e alfabetizadora. Me aposentei na Escola Leonor de Barros, trabalhando com crianças de periferia e com dificuldade de aprendizagem. A distância que existia durante a minha época sempre abria as portas da minha sala de aula para estagiários, por entender a importância dessa aproximação. Mas não era, com 6 meses de estágio, 3 aulas, que o aluno entrava dentro da sala e ia dar para as crianças, e a aproximação pífia com o professor, que ia fazer dele um aluno próximo, um profissional próximo da realidade da escola pública. E a grande questão, quando se tem esse recuo nos programas educacionais, é um objetivo claro, a mercantilização do ensino. O que se quer é privatizar, pura e simplesmente, a educação. E Santa Catarina, infelizmente, ela vem caindo no ranking de rendimento das escolas públicas. Ela sempre foi uma das primeiras, mas hoje parece que está em 5º ou 6º lugar. E, diferente, o Nordeste tem crescido. E os professores, a educação de Santa Catarina só tem o mérito de excelência que tem pelo empenho e dedicação dos seus profissionais nas escolas, e não por programas do governo. Eu digo isso porque eu vivi durante 30 anos a realidade das escolas. E o que nós temos visto por parte do governo é fechamento de escolas e municipalização sem critério. Só aqui em Florianópolis foram várias escolas fechadas. Há 2 ou 3 semanas atrás, a deputada Luciane foi a Joinville numa audiência pública em função da municipalização sem critério de escolas. No município de Lages, escolas históricas foram fechadas. Então, vamos colocar as coisas no devido lugar. Os projetos de formação, se vocês forem nas escolas perguntar aos professores se são realmente aquilo que eles querem, não é verdade. A maioria dos professores critica os projetos de formação. Então, obrigado, meninos e meninas, por estarem se aproximando da nossa educação pública. Agradeço a fala da professora Claudete e passo a contínuo para a professora Vera, senhora secretária-geral da Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação, ANFOP, queridíssima colega, de quem eu sinto muita falta todos os dias. Vocês querem que eu chore, né? Depois da fala das 2 meninas lá do Simão Rez, eu já estava aqui com os olhos cheinhos de lágrimas, que também isso não é muito difícil para mim, que eu fico muito emocionada cada vez que estou no meio de estudantes, ex-alunos, alunos, colegas professores da escola básica, da universidade. Eu tenho uma trajetória de quase 5 décadas dessa interlocução que, mesmo antes do PIBID, a gente tentava às duras penas fazer com os colegas, queridos professores das escolas, onde a gente levava os nossos também muito queridos e queridas estudantes. Eu trabalho no curso de letras, mas o de letras é só adjetivo, né? O substantivo é sou muito vinculada com a formação dos profissionais da educação. E na qualidade assim de secretária da ANFOP, venho fazer aqui a manifestação saída da nossa última reunião nacional, realizada no Rio de Janeiro, não por acaso nas dependências da UERJ, uma universidade que resiste ao desmonte também de uma grande instituição de ensino, dentro desse quadro, que é um quadro, como bem lembrou algumas falas, né, que me antecederam, principalmente da Lúcia, que é minha aluna querida,
que a gente nunca esquece, né? Os alunos que passam pela vida da gente, muitos deles hoje já também aposentados, vovôs, mas os mais novinhos a gente fica ainda com mais vontade de ver crescer com essa consciência que esses meninos têm mostrado, né? Eu queria dizer que a ANFOP é uma associação nacional que defende a formação dos profissionais em educação. Ela é uma entidade de caráter político-acadêmico, de apoio à escola pública, laica, gratuita, inclusive para todos os cidadãos brasileiros, reunida nos dias 21, 22 e 23 de novembro do corrente ano, nas dependências da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, por ocasião do seu 11º Encontro Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, preocupada com a defesa da qualidade da formação inicial e continuada dos professores para a escola brasileira, apoia irrestritamente a continuidade do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, hoje ameaçado de interrupção pelo Ministério da Educação, dentro do quadro mais geral de desmonte, que nós temos presenciado nesses 2 últimos anos, uma verdadeira guerra, né? Uma blitzkrieg, uma guerra rápida, onde nunca se viu, com tanta rapidez e desfaçatez e sem resistência, o que me assusta um pouco, hoje estou encorajada, porque estou vendo resistência, dos últimos, de direitos de longas, né, que nos custaram muito sacrifício conquistar. Essa aqui é uma moção, e a ANFOP entende que este programa, o PIBID, tem contribuído de maneira positiva para a iniciação dos estudantes das diversas licenciaturas em sua futura profissão, estimulando e qualificando a docência desde as fases iniciais dos cursos de licenciatura, ao propiciar um real e efetivo envolvimento de professores dos cursos de formação das universidades, nós todos, né? E dos professores das redes públicas de educação básica, nossos colegas muito queridos e muito sofridos. Os resultados deste orgânico relacionamento entre pares de um mesmo mistério decorrem da saudável e necessária convivência entre as escolas e as instituições formadoras, reunindo docentes e estudantes das licenciaturas lá no ambiente de trabalho que logo será seu locus profissional. Como importante consequência deste programa, além da formação dos estudantes ser enriquecida pelo contato mais próximo da realidade escolar, sob supervisão cuidadosa, pode-se afirmar, não só nossa, mas dos colegas que lá atuam, pode-se afirmar, já com dados de estudos e pesquisas sobre o tema, que a escola que recebe tais aprendizes, tais colegas, também se enriquece com a permanente reflexão desencadeada pelo exercício diário da crítica e da consequente proposição de novas e criativas soluções para a melhoria da qualidade da educação ofertada nesses espaços tão necessários para o nosso país. Pela continuidade de programas que demonstram sua eficácia e qualidade reconhecidas na formação de professores para a escola brasileira, pela manutenção e ampliação do PIBID, fica PIBID. ANFOP, através da secretaria que hoje tenho a honra de ocupar, né? Antes de finalizar, eu queria fazer mais uma observação, porque a gente tem várias atuações, né? Hoje eu também estou aqui pensando que amanhã nós teremos a nossa reunião, né? O nosso encontro, o nosso CONAP, que é o CONAP do município de Florianópolis, a Conferência Nacional Popular de Educação. Vocês devem ter ouvido falar, né, que nós rompemos com a CONAI por conta de o que vocês sabem, né, nós perdemos os assentos no Fórum Nacional. Então, Santa Catarina fez a opção, o Fórum Estadual de Educação, numa memorável reunião do Fórum, fez a opção por realizar a CONAP e não mais a CONAI. Então, amanhã, a partir das 9 horas, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, a primeira parte do nosso CONAP será realizada, então, nas dependências aqui da Assembleia, e à tarde nos reuniremos para estudos, debates e proposições para o CONAP estadual, ali no Tribunal como é que chama? Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas. Bem aqui na frente. Então, a gente fica aqui de manhã e à tarde se reúne lá. Eu queria convidar todas e todos, porque é um momento muito importante de aprovarmos propostas para levar depois para o estadual, que será na UFSC, em março, no dia
10 de março. E depois, claro, em abril, iremos todos para Belo Horizonte para fazer a CONAP nacional. Então, vocês apareçam, vamos discutir todas essas nossas questões, vocês também se coloquem como delegados e vamos rumo a uma melhoria, na verdade, é uma resistência ao desmonte da educação brasileira dentro desse quadro de golpe que nós não podemos aceitar. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço. Nós temos um último inscrito, e antes de passar para o Rafael, eu quero só reforçar aqui o convite da professora Vera. Nós, inclusive, conseguimos aprovar na Comissão de Educação, né? Foi meio sui generis, né? Conseguimos aprovar na Comissão de Educação apoio à Conferência Nacional de Educação Popular. E em Santa Catarina são 12 etapas, então 12 regiões realizando as conferências, né? E o que é importante aqui para os estudantes mais jovens? Antes do governo do presidente Lula, nós não tínhamos as conferências enquanto um instrumento institucionalizado. Nós fazíamos as conferências organizadas pela sociedade civil, pelas entidades representativas da área educacional. E fomos criando todo um movimento até o ponto de conseguirmos, então, levar isso enquanto um instrumento de governo, enquanto espaços institucionais de discussão. E aí vem uma série de conferências, né? Infelizmente, agora, o governo, o que ele fez? Ele interfere diretamente no Fórum Nacional de Educação, onde ele tira, né, por decreto, algumas representações da sociedade e praticamente determina quem são os membros do Fórum Nacional. É daí que vem a ruptura, então, para dizer o seguinte: o Fórum não é uma extensão do governo. O Fórum ele tem que ter a cara do movimento que a sociedade propõe para a educação, porque os governos passam e a sociedade fica, de forma organizada, a defender os interesses nacionais ligados à educação. Então, eu acho que essa ruptura ela é fundamental para entender que nós não estamos sujeitos ao autoritarismo, à arbitrariedade de um governo ilegítimo que entrou pela porta dos fundos e de plantão. Então, a legitimidade aqui das conferências populares vão também ao encontro de dizer nós vamos defender aquilo que a gente acumulou enquanto sociedade, da forma que a sociedade encontrar os mecanismos próprios, né? Então, o Fórum Estadual de Educação, a conferência que acontece amanhã aqui da Grande Florianópolis e a do dia 10 de março do ano que vem, é legitimar as conquistas que nós tivemos e, em tempos de retrocesso, é resistir. Resistir para garantir, né? Garantir o que a gente acumulou. Então, é fundamental a participação de todos. Eu quero chamar agora, então, o Rafael Saibro, que é o último inscrito a falar, PIB de Biologia da UFSC, e nós já temos algumas propostas, mas eu gostaria que ninguém saísse, porque a ideia é a gente, inclusive, fazer uma foto, né, para registrar isso, para levar para a audiência de quinta-feira, junto com um documento referendando todas as falas aqui. E aí eu convido aqui a mesa para ficar de costas para o público, para a gente depois fazer uma foto de todo mundo, né? Que aí a gente consegue pegar todo mundo em pé, fazer uma foto para mostrar a força dessa audiência. Ok? Combinado? Beleza. Então, Rafael, contigo. Então, bom dia a todas e a todos, né? Primeiramente, fora Temer, reforçar isso. Eu queria fazer uma fala também um pouco dessa experiência, dessa trajetória no PIBID, mas fica difícil falar depois que as meninas do Grêmio falaram. Eu estava vindo bem nessa linha, de tentar trazer um pouco como que o PIBID tem potencializado na formação docente. Mas também eu quero lembrar um pouco da minha... Só para fortalecer esse espaço de luta que nós estamos construindo hoje, que eu também comecei minha trajetória, minha identificação de quando eu queria ser professor, né? Quando eu também comecei militando no movimento estudantil secundarista, lá em Xanxerê, era presidente do Grêmio Estudantil, lá da militante, depois a gente virou dirigente, e eu lembro que, inclusive, a gente, quando a gente pensava a educação lá no meu município, eu lembro que a gente usava muito a experiência do que foi a gestão da educação em Chapecó. Não é? E quando eu falo isso, né, eu falo da importância que é a questão da gestão pública, né, e quando a gestão pública ela permite
alguns certos avanços, que não é pegar qualquer gestão que implementava, né, a dinâmica do tema gerador do Paulo Freire na rede. Nós usava isso muito em Xanxerê. Só que também lembro que eu também conheci a galera lá do movimento estudantil em Chapecó, e lembro também que a galera era uma galera organizada, de luta. Então, não foi do nada que nasceu aquela política, porque o movimento também estava organizado, lutando. Né? E também todas essas políticas que a gente avançou nos últimos anos, né, 2007, PIBID, também fazem parte do processo de organização social, que teve presente todos os atores da educação histórica, né, e que também, né, foi importante esse espaço de luta também para dizer que o PIBID também não nasce do nada, não nasce só de uma vontade governamental, nasce de uma luta social importante. Está aqui. Tenho orgulho também de dizer que eu já fui dirigente da União Catarinense dos Estudantes, né, e de todos os movimentos estudantil como um todo, né, e não só também do campo da educação. Né. E, recentemente, né, nós também tivemos um grande processo, aí eu lembro aqui a galera ali do Grêmio do Simão Rez, que foi o processo de ocupação das escolas que teve, e também isso foi fantástico. Né, para mim, foi a maior experiência de movimento estudantil que eu vivenciei, mesmo já não tanto, só estava estudando nessa época. Que na época que eu militava, eu não conseguia estudar. E quando eu decidi estudar na UFSC, espera estou um pouquinho atrasado, com 26 anos. Então, também a importância que tem, né, esses espaços de luta na organização. E as ocupações que teve esse processo no país inteiro também demonstram um pouco, né, que, por mais que nós estamos vivendo um momento de golpe, de estado de exceção, então ele é diferente do que foi na última década. Por exemplo, eu lembro o caso de 2015, quando o ministro da Educação, na época, o Mercadante, ameaçaram cortar algumas bolsas no PIBID, nós também nos mobilizamos e o governo recuou. Só que agora a gente vive um estado de exceção. É golpe civil, militar, é ditadura. Nós estamos nesse nível. Então, o processo de resistência é diferente. Nós temos um governo que não quer nem ouvir. Ouve o Alexandre Frota, né, e não prefere ouvir todos os atores da educação, que é isso que foi feito na primeira ação, né, de quando o Temer tomou posse, né, que largaram as fotos deles indo lá no MEC falar daquelas merdas da escola sem partido e de tudo. Eu lembro também que a primeira ação da ditadura em 64, isso estudando um pouco, foi também, né, acabar com o programa de alfabetização e exilar o Paulo Freire. Então, não é uma mera coincidência. É, de fato, o que nós estamos vivenciando hoje. Mas também eu acho que esse processo, né, ele vai nos colocar do ponto de vista, né, e o que a gente tem construído, participado dos últimos períodos, né, e esse espaço aqui nos motiva bastante também, em ver aqui cheio professores, estudantes, pibidianos, universidade. Né, então, isso nos motiva também, né, a construir esse espaço de resistência. Então, essa luta é importante. A gente já conseguiu, no passado, vários avanços, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir aqui, reunindo, né, tentar construir esse processo de resistência no PIBID, né, para nós superar os desafios. Então, de fato, sai daqui motivado. Né, não é fácil, por exemplo, na nossa experiência ali do PIBID de Biologia, o professor Leandro já saiu, mas tem aqui a Adriana, que, inclusive, eu, quando entrei no PIBID, isso me fez olhar a importância da pesquisa de educação na universidade pública. Então, hoje, o meu TCC vai ser na área do PIBID, toda essa trajetória. Então, galera aqui do Centro de Educação da Biologia, que tem uma grande experiência, então isso é fantástico. E não é fácil, por exemplo, eu estou na escola do Instituto Estadual de Educação hoje, mas eu entrei lá na Padre Anchieta. Eu vou só, para finalizar um pouco da experiência, dizer o seguinte. Quando tu pega aquele laboratório tradicional de biologia, bancada, microscópio, um monte de reagente, e aí tu convida a galera para fazer uma atividade lá. E quando eles chegam lá, não ia ter nada de laboratório, de reagente, era uma exposição de arte dentro do laboratório de biologia. Foi uma atividade pensada por nós, isso já demonstra a dimensão que o programa tem do ponto de vista de pensar alternativas metodológicas na educação, como a gente fez. E a gente só conseguiu fazer isso com o PIBID. 3 meses planejando, 7 bolsistas, 2 professores de doutorado acompanhando. Não foi até
que quando a gente fez a avaliação da atividade, os estudantes lá da escola estavam indignados. Porque os professores não fazem isso todo dia? É um absurdo. Aí falei, calma, galera. Essa é a nossa luta. Né? O professor está sozinho na sala de aula. Né? Então, a nossa luta é que a gente consiga, um dia, quem sabe, né, ter menos estudante por sala de aula, ter 2 professores por sala de aula. A importância que é o PIBID nessa questão de tu motivar o estudante, porque tu quebra aquela relação hierárquica que tem na sala de aula. É só de tu estar lá com eles conversando. E isso só o PIBID faz. Então, que isso sirva, né, para nós, junto com os professores, fazer a defesa da educação. Valeu! Bem, então, eu quero fazer uma proposta de encaminhamento, mas tendo presente que, acredito seja um consenso de todos nós não tivemos falas contraditórias ou divergentes. Nós tivemos apenas falas no sentido da reafirmação da importância do PIBID, certo? Então, partindo desse princípio, eu quero propor o seguinte encaminhamento. Tendo em vista a audiência pública do dia 7 e todo o processo, que não termina na audiência, mas um processo todo de construção, né, dessa luta, que nós possamos, então, enquanto comissão aqui proponente, realizar um documento com base nas falas aqui, referendando inicialmente a prorrogação do edital 061 de 2013, destacando o aumento significativo do número de bolsas, como também uma questão importante, a melhoria do valor dessas bolsas, uma vez que há tempos ele não está sendo reajustado, a inclusão do Vale Transporte também, né, como também uma política de permanência, e, portanto, então, a manutenção do PIBID na forma como ele vem se construindo, referendando que possíveis alterações devam ser discutidas com a comissão que elaborou propostas, né, e que o MEC está ignorando. Tudo bem? Temos acordo nisso? Levanta a mão quem concorda. Quem discorda? Quem se abstém? Então, aprovado, primeiro encaminhamento. Ok. Pode ser, inclusive, a introdução para abrir o debate do PIBID. Ok? Bom, também foi levantado aqui o apoio ao PL 5180 de 2016. Tudo bem? Acho que 2 falas falaram, que é justamente tornar o PIBID uma política de Estado. Ok? Tem acordo? Ok. E posição contrária à medida provisória 366 de 2017. Alguém precisa que se explique? Não? Tranquilo? Tudo bem? Ok. 2017? Eu coloquei 2017 e falei 2016. Mas é 2017. Medida provisória, é essa que trata da cobrança de taxas nas universidades, a 366 de 2017. Ok? Então, posição contrária. É isso, pessoal. Tem mais alguma sugestão de encaminhamento? Está passando uma lista de presença aqui. Eu quero consultá-los se nós podemos, então, viabilizar esse documento e anexar a lista de presença. Tudo bem? Então, quem não assinou ainda, por favor, não saia sem assinar. A lista está rodando aí. Então, agora nós vamos fazer a foto que vai, junto com o documento, aqui, síntese, né, relatando, então, todas essas questões. E eu quero, professora Milton, os demais membros aqui da mesa, registrar aqui. Talvez a audiência e o término dessa pauta não se encerre em dezembro. Mas eu quero aqui deixar de antemão aberto, né, o apoio da Comissão de Educação no sentido de continuar com vocês essa luta. Nós estamos juntos nessa luta.
Agora tem um período de recesso aqui do dia 21 até o final de janeiro, recesso legislativo, mas nós retornamos no dia 1º de fevereiro, e eu peço que o professor Hamilton, que já fez contato, se tiver alguma outra demanda, faça ponte conosco. Tudo bem? De lá para cá é melhor a foto. Entendeu? Ele quer ele bater lá e o pessoal... Então, a sugestão do fotógrafo para ficar melhor a foto é que vocês todos venham para cá e ele faz a foto de lá para baixo. Tá? Só ficar em pé para a gente... Obrigada, um abraço e uma ótima semana a todos.